A paz do Senhor, estrelas. Vamos ler Daniel, capítulo 3, alguns versículos. Vamos falar sobre a inveja, mais um pouquinho para você entender. Veja bem, Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui você já vai ver que são pessoas de alto escalão. Todos eles aqui são de cargos elevados, cargos altos, pessoas que estão sempre em evidência. Então aqui você vê que todas essas pessoas, mesmo elas sendo pessoas de gabaritos altos, elas iriam ter que se dobrar. Você já vai entender. Nós vamos pular aqui pro versículo 6. Olha aqui, ó. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha e fogo ardente. Você já está vendo que aqui tem uma ordem. E qualquer que não se prostrar e não se dobrar, será na mesma hora lançado dentro do fogo e da fornalha ardente. Então aqui nós temos duas coisas. Nós temos aqui uma ordem. Aqui nós temos, e aqui já entra o primeiro demônio, que é aqui o demônio da morte. Aqui nós já temos o caveira. Aqui nós já temos uma ação maligna, uma ordem vinda de Satanás, que estava usando quem? Nabucodonosor. Você está vendo por causa do quê? De um reino erguido, um altar, coisas, estátuas, idolatrias erguidas para adorar Satanás. Então aqui nós já temos o primeiro demônio, demônio da morte, uma ordem e o demônio da morte. Então aqui nós vamos para frente e nós já vamos pular aqui para o versículo 8. Aqui nós lemos o 2, o 6, agora nós já vamos pular para o 8. Olha aqui, ó. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, porque aqui nós vemos que já tinha judeus. Olha só, aqui já entra o demônio da inveja. Por quê? Porque tem pessoas que eles não têm vida própria com Deus, eles não têm autonomia sobre o que eles devem. Não, eu quero servir a Deus. Mas se chegar alguém e falar aqui, usa aqui, isso aqui, porque isso aqui faz bem para a saúde, mas não vai fazer você entrar no céu. Ah, mas eu vou tomar porque fulano tá mandando. Você tá entendendo? Então você vai ferir a sua idoneidade para agradar certos tipos de demônios incubados dentro de algumas pessoas. Então aqui já entrou o demônio da inveja, porque eles já sabiam que os judeus não iriam se dobrar. Olha só, vou ler de novo. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Vocês estão entendendo que aqui já entra a inveja. Então é um espírito maligno que ele está em todos os contextos. Vamos para frente. Já vamos ler o 9. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Então aqui eles estão adorando já o rei, adorando o rei e falando que o rei vive eternamente. E quem vive eternamente é só o nosso Deus. Então não adianta pessoas, você veja bem, tem pessoas que são levantadas dentro de alguns reinos e eles querem nos obrigar a se dobrar como eles se dobram. Você está entendendo? Como nós somos servos do Deus vivo e não nos dobramos a idolatrias, a reis que estão servindo a Satanás, pessoas que veem que eu e você não nos dobramos, não vamos nos dobrar, ficam com inveja. Por quê? Porque em nós
há um posicionamento e nós não vamos nos dobrar. Aí entra a inveja. Ah, mas eles não vão se dobrar, vamos lá fazer fofoca. Aí vai lá e faz a fofoca, levanta o bochicho e a massa do pão, que é o fermento, a fofoca, começa a crescer. Veja bem, que aqui no 12, você já vai entender. Olha aqui, ó. E qualquer que não se... O 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui já entra o demônio da morte novamente. Por causa da inveja. Veja bem, ó. Olha aqui, ó. Você já vai entender que a inveja é um demônio. Eu esqueci o nome desse demônio da paralisia. Ele paralisa você. Se você não se mover a favor deles, não se render para a inveja, e daí eles vão, fui lá, falei e teve que aceitar. Não, nós não aceitamos imposições vindas de demônios. Então a inveja, ela produz ira. Por quê? Porque a ira, ela conduz a algumas coisas que nos levam à morte, ou morte física, ou morte espiritual. Então aqui no 11, nós já vemos a morte. Olha só, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo e da fornalha ardente. Morte. Morte física, porque depende do fogo, tu morre na hora, cozido. Demônio da morte, aqui entra o caveira, novamente, que nós já lemos lá no 6, que você viu. Olha aqui, ó, há alguns judeus que tu constituísse, estão conversando aqui com Nabucodonosor, sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Olha a fofoca, a inveja, aqui já tá, a inveja tá borbulhando no tacho. Olha aqui, ó, e teus deuses não servem, aqui os deuses estão de letra minúscula, nem estátua de ouro, se levantaste, adoraram. Então aqui eles estão falando, eles não vão se dobrar. Olha só, então Nabucodonosor com ira, demônio da ira, Zé Pilintra. Quando ele não é pela bebida, porque nós sabemos que todo o reino erguido para Nabucodonosor, de Nabucodonosor, existe Zé Pilintra, porque Zé Pilintra é o chefão da cachaça, é o chefão da bebida, da cachaçada. Então aqui nós sabemos que lá nesse reino tinha que se dobrar, mas nessas festas, quando existem esses reinos, esse povo aqui, eles bebem, ficam irados, eles determinam quem vai viver, quem vai morrer. Você está entendendo, estrela? Então, ó, então Nabucodonosor com ira, ódio e furor. Você está vendo? A inveja conduz a ira e a ira conduz a morte. Olha aqui, ó. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Você está entendendo? Intimidação. Eles querem nos intimidar, mas nós não vamos nos dobrar. Os invejosos vão ter que assistir a nossa vitória. Veja bem, falou Nabucodonosor e disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servir meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Olha a ira. Veja bem, vamos pular aqui, vamos ler o 15, A parte B do versículo vai dizer assim, ó. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, aqui ele faz uma pergunta. Mas na parte A, ele diz assim, agora, estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Ira, ódio, ordem. Preste atenção. Que fiz? Bem mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo e fornalha ardente. Aqui o demônio da morte, para destruir o povo de Deus, ele está aflorado. Ele vai falar do demônio da morte no versículo 6, no versículo 8 fala da inveja, demônio da inveja, fofoca, contenda, contrito, faccioso. Aqui no 11 e no 12 já fala da morte,
Caveira, Exu Caveira, demônios têm nome. Você veja bem que essas mensagens, elas são ministradas em algumas igrejas, mas as mensagens subliminares, que estão aqui, os demônios que agem por trás dessas mensagens, eles não são falados. Mas aqui, como nós falamos de cura e libertação, nós temos que apontar a ação dos demônios. Não é só aqui a adoração, a idolatria em si, é a ação dos demônios contra o povo de Deus. E o que eles querem? Eles querem destruir o povo de Deus. Por quê? Porque quando o povo de Deus não se rende, a inveja se levanta, a ira se levanta, o ódio se levanta. Por quê? Porque eles se dobram para Satanás, mas nós não nos dobramos. Nós fomos lavados, libertos. Outrora nós vivíamos como eles, mas hoje Deus está honrando as nossas vidas. Veja bem, serão lançados na mesma hora dentro do fogo ardente. Vamos à parte B. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui o Deus se faz menção ao Deus, ao quarto homem da fornalha. E nós sabemos que esse Deus aqui, você vai lá conferir na tua Bíblia, que eu sei que tu gosta de Bíblia, que eu sei, está com D maiúsculo. Veja bem, responderam Sadraque, o 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio, porque o Deus deles, o nosso Deus com D maiúsculo, vai justificar eu e você todo momento. Veja bem, aqui eu até grifei mais uma vez, ó, se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Aqui eles já estão impondo a obra consumada da cruz, o poder de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Eles já estão impondo. Não, nós não vamos nos dobrar. Por quê? Porque aqui vai se manifestar o quarto homem da fornalha. Quando você não se render a esses demônios, você vai ver que Deus, ele vai achar graça na tua vida e vai te defender, vai te justificar, vai te proteger. Preste atenção. Olha aqui, ó, a estátua de ouro que levantasses. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mais uma vez. Zé Pilintra, demônio da ira, demônio do ódio, se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque a pessoa, quando ela fica irada, ela já fica pronta para te avançar. Quando ela não vai te avançar, porque muitas vezes não pode, muitas vezes eles perdem sim a linha, porque são desequilibrados, o semblante muda. A pessoa, quando ela tem ódio, a pessoa, quando ela é irada, você conhece as atitudes dela, você conhece o semblante dela, porque o nosso corpo, ele libera expressões de acordo com o nosso sentimento. Veja bem, olha aqui, ó, furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Você está entendendo? Então aqui, ó, e ordenou que os homens mais fortes que estavam no exército, que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançarem no forno e na fornalha. Você está entendendo? Deixa eu ler para você aqui o esboço do 17 e o 18, que vai falar sobre os invejosos. Olha aqui, ó, as acusações invejosas de pessoas influentes. Geralmente essas pessoas influentes, quando você não se comporta como eles, como subordinados, por quê? Porque nós somos sim subordinados à nossa liderança, mas depende o que eles vão nos obrigar a fazer. Como servos do Senhor, nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos curvar. Por quê? Porque o quarto homem da fornalha, ele vai nos defender. Veja bem, olha aqui, ó, as acusações invejosas de pessoas influentes, astrólogos. Veja bem, não conseguiram intimidar esses jovens e fazê-los comprometer a sua fé. Nós não podemos comprometer a nossa fé, nem mesmo
As iradas ameaças do rei os fizeram recuar os seus princípios pessoais. Sem hesitar, eles expressaram corajosamente a sua lealdade ao único Deus verdadeiro. Você está entendendo? Deus, ele honra quem não se dobra. Veja bem, ele lhe dará forças para fazer o que é certo. Eles estavam completamente confiantes de que ele os protegeria. Deus, ele sempre vai nos proteger. Olha aqui, ó. Eles também sabiam que o juízo de Deus contra o pecado e a desobediência era muito pior do que qualquer coisa que pudessem fazer contra eles. Nós podemos até negar o nome de Jesus, porque nós não somos obrigados a servir a Jesus. Servir a Deus é uma escolha nossa, mas a ira de Deus contra a nossa vida é muito pior do que eles estão fazendo nós fazer. Pode jogar nós no fogo, mas se Deus nos pegar, se Deus virar as costas dele para nós, isso sim, a ira de Deus sim, ela é poderosa contra nós. Veja bem, além disso, eles sabiam que o amor e o poder de Deus de salvá-los era maior do que qualquer força que desejassem destruí-los. A sua fé, as vossas fé, a minha e a sua fé, ela é incondicional. Não tem inveja, não tem demônio da ira, não tem demônio da morte, não tem demônio do fuxico, não tem demônio da contenda, não tem fofoca, não tem nada que nos tira do posicionamento que nós decidimos por nós mesmos e pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós tomamos decisões na nossa vida. Não há ninguém que possa fazer com que nós saímos da presença do Senhor. Quando a nossa escolha pelo nosso Deus é verdadeira, é claro, porque Deus, ele conhece os hereges, a heresia. Deus conhece aonde há a verdadeira intenção, a intenção do nosso coração. E aqui a intenção deles era de servir verdadeiramente a um Deus vivo. Portanto, nós aqui vamos ver que se manifestou o quarto homem da fornalha e o semblante era reluzente. Oh, glória! Eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Por quê? Porque é o quarto homem da fornalha. É ele que sempre vai te livrar. É ele quem cuida de você. É ele quem vai adiante de você. É ele quem desfaz toda mentira. É ele que desfaz toda a inveja. Nada que o homem possa fazer contra você vai tirar o poder de Deus em te defender, desde que você esteja agindo com um sentimento de pureza. Então aqui a pureza deles era de não trair a confiança do Deus vivo. Por quê? Porque Deus, o Deus poderoso, poderia livrar eles, pode nos livrar. Então nós sabemos que o que eles podiam fazer com eles era terrível, mas terrível mesmo é cair nas mãos do nosso Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego e o quarto homem da fornalha, ele nos serve de exemplo até hoje, a partir do momento que nós decidimos não nos curvar a nenhum Deus construído por mãos de homens. Pode ser de ouro, pode ser do que for. Nenhum Nabucodonosor vai nos tirar da presença do Senhor. Porque quando eles decidiram nos jogar dentro da fornalha, lá está Deus, juntamente conosco, dentro da fornalha, para tirar a pressão do fogo, para desaquecer o fogo. Então nós vamos passear no meio do fogo. Você está entendendo, Estrela? Então não há sentimento da inveja. Eu trouxe essa palavra para você, as acusações invejosas de pessoas influentes. A inveja que conduz à ira e a ira que conduz à morte. Amém, Estrela? Esta palavra culminou ao meu coração para que você venha entender que muitas vezes por trás de muitas palavras existem demônios agindo, que às vezes alguns ministros, por não trabalhar na área de cura e libertação, não ministra os espíritos malignos que agem por trás das nossas vidas. E nós podemos entender dentro da palavra que Deus, ele desvenda mistérios que estão escondidos aqui, para que eu e você venhamos seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pão vivo para as nossas vidas. Ela é a espada que despedaça toda a obra das trevas, toda a obra do mal. E assim eu e você podemos viver triunfantes na presença do Senhor. Amém, Estrela? Eu quero te agradecer, pedir que você deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha se for possível, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Muito obrigada e Deus abençoe.